Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Daniela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje, como a camisa já está entregando, porque eu estou muito otaku hoje eu vou comentar tudo o que eu achei sobre o live action de One Piece. Vocês caíram aqui de paraquedas no meu canal, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala muito sobre o mundinho pop no geral, músicas, vai ter muito react de vários artistas e grupos por aí. A gente vai falar também muito sobre o mundinho dos K-dramas, porque vos fala uma dorameira de muita intensidade. E também a gente vai falar de muitos lançamentos de séries e filmes. Então, se vocês não são inscritos no meu canal, já se inscrevam. Dê muito like para esse vídeo ser compartilhado para mais pessoas que também são muito fãs de One Piece. E compartilha você pro seu amigo, pra sua amiga, que a gente vai comentar de fã para fã. Finalmente, o live action de One Piece está entre nós com 8 episódios de duração de 50 minutos a 1 hora. E o que eu tenho a dizer pra vocês logo de início, é que eles literalmente nos entregaram a melhor adaptação de um anime já feita. Tá impecável em todos os quesitos possíveis, desde fotografia a efeitos especiais. O maior medo de uma pessoa que é muito fã de um anime é quando resolve ser adaptado para o cinema. A gente tem várias adaptações terríveis. Posso dar exemplo de Death Note, que é horroroso. É uma obra muito boa no anime, mas quando foi passado para uma tela de cinema ficou tenebrosa. E também adaptações boas, como é, por exemplo, Samurai X, que é um dos casos raros perdidos de adaptação boa de anime pra live action. Os primeiros instantes do primeiro episódio vai mostrar o Gold Roger sendo executado. E é uma cena muito forte no anime e acabou sendo muito forte na série. Porque foram com aquelas últimas palavras do Gold Roger que impulsionaram toda uma nova geração de piratas e marinheiros também. E eu fiquei muito emocionada e muito arrepiada com a tensão criada, principalmente pela fotografia. Gente, o que falar da fotografia de One Piece é de extrema qualidade. As cenas deles no mar, as cenas deles na vila, foi de uma sensibilidade e qualidade que eu nunca tinha visto. Não tem como falar da série sem comentar do elenco, porque pra mim foi o maior acerto da série em si. Terem escalado o Inyanki para ser o Luffy com certeza foi o maior acerto deles. Até o próprio Oda falou, o próprio criador de One Piece disse que o Inyanki é o Luffy, e é literalmente isso. O Inyanki encarnou a personalidade boba, sonhadora e destemida que o Luffy é. E as cenas dele falando que é o rei dos piratas, que quer se tornar o rei dos piratas, que iria encontrar o One Piece, era impossível não se emocionar, porque parece que saiu da tela do anime e foi diretamente pra tela dos cinemas. Tá muito fiel à essência do Luffy. O Inyanki literalmente encarnou a essência do Luffy na série. E não tem como não falar dos outros personagens, tanto da tripulação principal, o Zoro, a Nami, o Usopp e o Sanji. Nosso elenco principal entregou totalmente a essência dos personagens. Não tem como não falar do Zoro. O Make New pra mim também foi um outro grande acerto. Logo nos primeiros momentos que o Zoro já aparece com uma cena incrível, uma cena incrível dele lutando, já mostra que o Make New também nasceu pra ser o Zoro. O Make New, que já é um ator mais experiente, ele teve recentemente como Seiya em Cavaleiro dos Zodíacos, que não é uma adaptação muito boa. Ele também fez Samurai X, que pra mim é uma das melhores adaptações de anime também. Então a gente já viu que ele é um ator mais experiente, que a gente poderia dar um voto de confiança pra ele, e ele literalmente nos entregou totalmente a essência do Zoro. O Zoro, que é um personagem mais carrancudo, mais grosso, mas que tem aquele lado mais companheiro, que foi o primeiro a confiar no Luffy. E as interações do Zoro com o Luffy, do Make New com o Inyanki, foi
muito bem feita. Eles literalmente casaram um com o outro. É uma harmonia, uma química muito legal de acompanhar. E logo nos primeiros episódios, quando já tem um encontro deles dois juntos, a gente já sente a química deles dois transmitidas. As cenas de luta deles dois juntos também foram muito bem executadas. E pra mim, esse também foi um dos pontos chaves de One Piece, porque nos entregou boas cenas de luta, desde os primeiros episódios até os últimos. Nos entregou coreografias de lutas impecáveis, impecáveis. Não tem como não se ficar entusiasmado com as cenas de lutas que nos entregou. E também não tem como não comentar sobre os outros personagens que também encarnaram e entregaram a essência de cada um. O Taz, que faz o Sanji, ele literalmente se preparou por mais de 2 anos. Ele começou a trabalhar na cozinha, na realidade, começou a lutar, fazer aulas de artes marciais por mais de 2 anos. E um dos grandes receios do fandom seria com o Sanji, porque o Sanji, ele é um personagem na qual tem uma personalidade gentil, corajosa, amigável, mas na questão de luta, ele é um personagem que só luta com as pernas. Então o fandom estava com muito receio em relação ao lutar dele, as cenas de ação que o Sanji nos iria nos entregar. E o Taz nos entregou muitas cenas boas. E eu acho que por essa primeira fase, o Sanji já entrar um pouco tarde, é tanto que o Taz, né, o que faz o Sanji, ele só entra a partir do 5º episódio. Não tem tantas cenas de ação, né, do Sanji, mas as poucas cenas de ação que mostram o Sanji lutando é lindo, gente. É literalmente lindo. O Taz nos entregou um Sanji mulherengo, um Sanji gentil e um Sanji que nos faz emocionar, porque não tem como não se emocionar com o Sanji, com a infância sofrida dele. E também tenho que comentar da Emily e do Jacob, que faz a Nami e o Sop. Eu acho que eles literalmente nos entregaram também bons personagens. A Nami, com aquela mesma essência de uma pessoa que estava lutando desde criança, e ela nos entregou essa carga, principalmente porque ela é fã da obra, ela é um otaku, assim como nós, ela acompanha vários outros animes, então ela trabalhou muito pra conseguir esse papel de Nami, e ela literalmente mereceu, ela entregou uma performance linda. E bem, o Jacob literalmente nasceu pra ser o Sop, gente. Ele traz a vibe totalmente o Sop de ser, apesar de que o episódio que eu menos gostei foi quando ele apareceu, né, que foi o episódio 3. Não gostei tanto desse episódio, não pelo episódio ser ruim, mas em comparação com os outros, ele não me entregou tanto que ele deveria ter entregado, mas isso não estragou a minha experiência, muito pelo contrário, diferentemente do 4º episódio, que a luta entre o Kodo e o Luffy, que foi fabulosa. O que falar do Sop beijando? Tipo, eu tive um surto naquela cena, não tem como você ficar tipo, não teve no anime, mas eu gostei porque teve aqui na tela de cinema, então eu curti muito, muito, muito. Pra mim, o personagem que teve a melhor caracterização foi o Mihawk. Ele literalmente, gente, pelo amor de Deus, ele literalmente saiu dos animes e foi para a tela de cinema. Foi pra série. Tá, uma caracterização de primeira. Tá lindo. O ator que faz o Mihawk encarnou o Mihawk, encarnou o espadachim. E a cena dele lutando com o Zoro foi uma das melhores da série. Foi impecável. Foi muito boa e gostosa de ver. Falando de outra caracterização que eu gostei muito, foi do Bug. Não tem como você não sentir a essência do palhaço pavoroso e que tenta fazer aquelas piadas meio sem graça. É o Bug. E o CGI do Bug pra mim foi de alto nível. Tipo assim, sabe o nível Marvel? Coloca um pouquinho mais acima porque a Marvel não tá entregando tanto ultimamente. Então tá lindo. A cena do Luffy lutando com o Bug tá de você gritar. Tava literalmente a vibe do anime, a essência toda do anime tava nessa cena. E eu gostei muito, não tem como não se arrepiar com o palhaço Bug, não tem como você não rir das piadas sem graça e também não sentir medo do Bug, porque querendo ou não, apesar do Bug acabar tendo conquistado o coração do fandom, né, por causa dos últimos acontecimentos de One Piece, não tem como esquecer que o Bug foi um pirata muito cruel. Ele escravizou e lutou e massacrou uma vila inteira. Então é muito isso que essa aparição do Bug me entregou. Ao mesmo tempo que eu ria das piadas sem lógica dele e ficava maravilhada com os efeitos especiais e a atuação do ator, me deixava pavorosa por ele ser um pirata extremamente cruel.
Não tem como não comentar também sobre o Garp e o Shanks, que teve uma presença super ativa nessa primeira temporada. E eu gostei muito da escolha dos atores, de como os atores foram, de como os personagens foram retratados nessa primeira temporada. Principalmente o Garp, eu sinto que ele teve uma parte super importante na história do Luffy e também na história do Kobe. O Kobe eu quero também comentar sobre, porque eu não tenho coisas tão positivas a falar sobre ele, de como ele foi retratado nessa temporada específica. Mas sobre o Garp eu gostei muito. Toda vez que eu via o Garp, eu sempre falava: Garp, ele é literalmente o Garp, tá muito a vibe do Garp. Sobre os pontos negativos, eu acho que não é algo que estragou minha experiência com a série, muito pelo contrário, é simplesmente uma observação subjetiva minha, que foi o Corby. E teve um grande destaque, eu acho que o destaque que ele teve na série ele não tem no anime. E eu sinto que as pessoas que assistiram a série e que não assistiram a obra original acham que o Corby tem uma super importância no One Piece, mas não é bem isso. O Corby mal aparece logo no início de One Piece, mas eu sinto que ele teve tanta atenção, tanto tempo de tela, que se eu não tivesse assistido a obra original, certamente acharia que ele é um dos personagens, sabe, altos, tipo, que se igualaria com o Chapéu de Palha. E não é basicamente isso. Esse foi um tempo de tela um pouco desnecessário pro Corby, até porque ele, até o momento, o Corby não tem esse impacto que mostrou na série, ou pelo menos foi essa visão que eu tive, eu não sei vocês. E outro ponto negativo, eu acho que também não é um ponto negativo que estragou minha experiência, mas simplesmente uma observação, que foi a caracterização do bando do Along. O Along em si não foi o que mais me incomodou, mas o restante do bando, eu acho que foi uma caracterização bem mais ou menos, bem mediana. Eu sentia que, eu pelo menos achava que seria um pouco parecida, vou chutar alto, nível Guardiões da Galáxia, por exemplo. Apesar que nos teasers a gente já sente que não seria uma caracterização das melhores. Eu senti aquele negocinho meio, tá um pouquinho bizarro, mas eu irei aceitar. Então foi mais ou menos esse sentimento que eu tive. Mas como eu falei, não estragou nem um pouco minha experiência. Mas que se vier, que eu espero que venha novas temporadas, isso seja melhorado, até porque personagens mais caricatos irão aparecer. E é claro que eu vou falar dos meus momentos favoritos, porque não tem como não falar dos meus momentos favoritos. Top 1 com certeza foi o momento que o Luffy coloca o chapéu na cabeça da Nami. Não tem como não se emocionar com esse momento, que foi o momento na qual eu realmente comecei a me apaixonar mais por One Piece, porque é aquele momento que o Luffy está entregando o seu bem mais precioso para a companheira que tecnicamente tinha traído eles. E o Luffy deposita o maior tesouro dele pra Nami. Ele coloca e fala assim: parceiro, eu estou contigo, independente de tudo, eu confio em você e vou lutar por você. Não tem como não se emocionar com esse momento. E eu chorei muito, 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 muito. Outros momentos que eu curti muito, como eu falei, foi a luta do Mihawk com o Zoro. Foi uma cena que eu curti demais. As coreografias de luta estão muito bem feitas. E essa cena específica, que foi a cena que o Zoro é derrotado, e logo após que o Zoro é derrotado, a Nami acaba traindo o bando, e o Zoro tá meio que tentando se recuperar, e o Zoro acaba acordando pra alegria do Luffy, e ele fala, olha no olho do Luffy e fala: eu vou estar com você, eu vou ser seu companheiro e vou ficar com você até o final. Toda arrepiada. Esse momento pra mim foi chave master. Outro momento também foi a luta do Luffy com a Long. Tá incrível, gente, pelo amor de Deus, não tem como você não gritar com as cenas de ação desse momento. Como eu falei, as coreografias juntas estão muito bem feitas e você só sabe ficar eletrizada e estagnada com o momento. As cenas de carga foi o momento do Luffy com o Garp, da qual o Garp tava meio que testando o Luffy, testando pra ver se ele realmente estava preparado pra entrar na Grand Line, pra ele se tornar um pirata. E esse momento eu me derramei em lágrimas, porque eu senti toda aquela carga emotiva do Garp com o Luffy. Foi um momento que eu chorei, gritei, e eu já estava totalmente mais entregue e com esperanças de uma segunda e terceira e quarta temporada, porque eu só fiquei imaginando, caraca, se eles já entregaram
fecharam tudo isso em 8 episódios, logo em uma primeira temporada. O que será que virá? E, por exemplo, em Alabasta, que vai aparecer o Ace, que é um dos meus personagens favoritos de One Piece, com a luta do Luffy com o Crocodile. O que será de ser adaptado? Marineford, que é o meu arco favorito de One Piece, que foi o momento que eu mais chorei em One Piece, que eu mais me derramei em lágrimas em One Piece. E no final dessa primeira temporada de One Piece, que eu fiquei pensando em possibilidades de uma segunda, de uma terceira, em uma quarta temporada, e que até agora a gente não tem confirmação, nada, só resta esperar a boa vontade, senhora Netflix. E se eles querem sucesso em relação a essa primeira temporada de One Piece, eu tenho certeza que vai ter, porque foi o que mais comentou, entrou com recorde na Rotten Tomatoes, no quesito crítica, dos críticos e também do público, que pra mim a crítica do público era a que mais preocupava, porque fã de anime, gente, é um bicho chato pra lidar, principalmente quando tá se mexendo com uma obra grande como One Piece. Então agradou os críticos e a crítica do público. Então eu fiquei muito satisfeita com o anime, fiquei muito satisfeita com essa temporada, com o elenco, com todos os efeitos especiais e CGI e trilha sonora também. Não esqueci de falar da trilha sonora, que também tava de arrepiar. Então, assim, se eu fosse dar uma nota, seria tipo um 9.5, 9.6 pelos pontos negativos que eu falei, mas impecável, gente, tá 100%, de verdade, 100% apaixonante, 100% entregue. Eu, como fã da obra original, fiquei muito satisfeita com o que foi entregue nessa primeira temporada de One Piece. E eu tô doida pra saber o que vocês também acharam dessa primeira temporada de One Piece, se vocês estão com expectativas de uma segunda. Deixa tudo o que vocês acharam nos comentários, que eu amo interagir com vocês, que eu quero saber os pontos que vocês mais curtiram, os momentos que vocês mais gritaram e choraram, qual foi os lados negativos, se vocês concordam ou não comigo, deixa tudo nos comentários, que eu vou estar vendo tudo, e vamos torcer para uma segunda, terceira e quarta temporada, quizás, de One Piece, porque tenho certeza que se a Netflix entregar a qualidade que eles entregaram nessa primeira temporada, uma segunda temporada de Alabasta seria irada demais, e a gente precisa ver isso em live action. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de deixar muito like e de ativar o sininho pra chegar as notificações de mais vídeos, porque eu tenho certeza que daqui pro final do ano vai ter muita novidade legal nesse canal, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.